2017, 14h40, estamos dando início em mais uma reunião da CPI de investigação do Tampa Buraco. Hoje, pedindo para trazer algumas pessoas que vêm para responder sobre a fala do senhor Emilson. Boa tarde aos vereadores, André Trindade, Maraca e a vereadora Glaucia Berenice. Justificando a ausência do vereador Eliseu, que é membro dessa CPI, a não vinda dele deu justificativo, e também ao vereador Maurício Gasparini também, que justificou a sua ausência. Abra a palavra ao vereador, o vereador Filipe. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador Paulo Modas, vereadora Glaucia Berenice, colega vereador Alessandro Maraca e a todos os presentes aí. E mais uma vez parabenizar o vereador Paulo Modas pela perseverança em zelar pelo trabalho, bom trabalho e pelo dinheiro público, né, que é dessa CPI do Tapa Buraco, para que a gente possa ter nesse serviço, nessa terceirização, a prefeitura pagando pelo serviço que realmente é executado, né. Então, demais aqui os depoimentos. É o seguinte, Paulo, para te parabenizar. Cumprir as determinações dessa CPI, você teve que colocar recursos próprios, né, para que isso acontecesse. E nós observamos já, e falamos nessa CPI, uma melhoria na qualidade do tapa-buracos no DAERP, depois dos serviços de reparo em encanamentos aqui na cidade de Ribeirão Preto. Serviço esse que realmente foi constatado por nós que houve uma melhora, mas nos últimos meses a gente, por isso que é sempre bom e importante, né, nós trabalharmos e acompanharmos de perto, a gente viu uma pequena regressiva de novo, né, talvez por alguns problemas contratuais com a empresa, mas mais uma vez a gente tem recebido, às vezes, os munícipes reclamando do tempo que tem se levado do serviço feito para o fechamento do buraco. Já foi explicado que precisa mesmo de um tempo, até porque esse reparo precisa ser refeito, entre outras coisas, mas nós havíamos, eu fui uma das pessoas que relatou aqui uma grande melhora no serviço, né, mas a gente tem que ficar sempre atento para que não haja esses buracos, essas lacunas aí temporais que nos últimos dias a gente tem ouvido reclamações. Mas isso é pontual, falando com a coordenação do DAERP, eu tenho certeza que a gente resolve esses problemas pontuais. Obrigado, vereador Maraca. Para quem não sabe, essas pessoas que estão acompanhando a gente hoje, o CPI já tem uma sequência, né, de reuniões, ouvindo as pessoas responsáveis sobre o trabalho de tapa-buraco em Ribeirão Preto. Isso aí foi um trabalho que foi feito, recebendo algumas reclamações e ouvindo as pessoas. A gente pediu um relatório do DAERP sobre os pagamentos a essa empresa do tapa-buraco, porque às vezes a gente passava num lugar, via fazendo um trabalho de remendo, depois via quando a empresa ia fazer o serviço de tapa-buraco e logo após 30 dias estava refazendo novamente. Então, para saber se estava pagando 2 vezes pelo mesmo serviço em curto espaço de tempo, eu resolvi pedir esse relatório para fiscalizar, para ver se estava pagando 2 vezes pelo mesmo serviço em curto espaço de tempo. E recebendo esse relatório na mão, a gente andou constatando, assim, foi alguns endereços que foram remendados, a gente constatou que estava sendo
medidas que é menor do que estava no relatório de pagamento. Então, isso me trouxe um trabalho muito árduo de estar fazendo, até pagando engenheiro do bolso, para estar ajudando nesse trabalho, porque se eu não tivesse uma pessoa apta para estar assinando essas medidas, eu não conseguia fazer um trabalho na justiça. Porque eu tentei, em várias vezes, entrar com uma CPI na Câmara, na gestão passada, e não consegui, pela base da prefeita que estava na Câmara, né, como foi constatado as irregularidades de vários vereadores aqui na Câmara, eu tinha que ter uma permissão, para as pessoas entenderem, eu tinha que ter uma permissão dos vereadores ser votado para que eu abrisse essa CPI. Como eu não consegui abrir, foram negadas as CPIs aqui para mim fazer o trabalho de fiscalização e de investigação, eu fui à justiça para fazer isso. Isso me custou, teve um custo, porque a justiça aceitava, mas com a assinatura de um engenheiro de cada endereço que foram constatados. Então, cada endereço tinha um valor. Eu não pude colocar muitos endereços, porque quase todos estavam irregulares, porque havia um custo por cada endereço. Então, o que a gente pôde pegar nos endereços que a gente via que a gravidade era maior, talvez 10 vezes pago a mais por um serviço executado, esses eu fui pegando, selecionei esses aí, para que a gente colocasse esse no trabalho da justiça, para que pedisse um perito, onde foi nomeado um perito pela justiça para ser feito o trabalho esse trabalho de perícia no tapa-buraco, e realmente constatou que foram pagos 3 vezes mais pelo valor executado, ou seja, executou uma vez e pagou 3 vezes. Então, já foram ouvidas várias pessoas, e o último a ser ouvido foi o senhor Emilson Capistani, que me passou 3 pessoas subordinadas a ele, que seria o senhor o seu Daniel Lousada, o Alexandre Aleixo, também o Walter Vinícius. As pessoas que tinham uma função, por exemplo, o Daniel Lousada era motorista, né? O Alexandre, que vai estar explicando para a gente as funções, né? Primeiro eu ia chamar o Daniel Lousada, que era uma das pessoas que também foi indicado pelo senhor Emilson, que fazia essas medições. Por favor, apareça. Uhum. Senhor Daniel Lousada, boa tarde, obrigado pela presença. O senhor está sendo convidado a ser ouvido por essa CPI, compondo o vereador Paulo Modas como presidente, a vereadora Glaucia Berenice membro dessa CPI, também o vereador André Trindade, membro dessa CPI também, e o vereador Maraca também, que está participando com a gente. Por ocasião, senhor Daniel Lousada, por ocasião dessa CPI, que a Vossa Senhoria está sendo ouvida na qualidade de testemunha, adverto que tem o compromisso de falar a verdade sobre a pena de cometimento do crime de falso testemunho, ficando assegurado a garantia constitucional da não autoincriminação. O senhor se compromete? Comprometo. Sim. Que conste em ata, viu? Segundo o senhor Emilson Capistani, o senhor era designado por ele para estar fazendo as medidas nos locais. Quais seriam, como era feito esse serviço, e como o senhor tinha um relatório da empresa para estar fazendo essa medida, quando o senhor ia fazer as medidas, o senhor já tinha um relatório da empresa, como era feito esse trabalho, senhor Daniel?
Tinha uma planilha que era emitida lá no DAERP, na engenharia. Ele passava essa planilha e a gente fazia, corria os endereços, fazia a medição e marcava com a caneta ou com lápis o que a gente media. Até algumas planilhas tinha já a medida a ser conferida. Outras planilhas eram em branco para a gente passar, né? A planilha que vinha era da empresa ou era do DAERP? Ela era emitida lá no DAERP. Quem passava para a gente era a emissão da engenharia. Eles passavam para a gente correr e fazer a conferência. Senhor Daniel, quando você chegava lá, ela já vinha medida, essa planilha já vinha medida, quanto foi medido por aquele buraco? O senhor ia só conferir ou o senhor que media e passava para eles? Então, algumas tinha a medida, outras era em branco, a gente que colocava a medida. Não era todas Não que era estavam todas. com a medida? Não. Tá, e as que vinham as medidas? Dava diferença nas medidas? Sim, algumas davam diferença. Diferença assim, baseado o quê? De grande, pequena? Algumas irrisórias, né? Mas algumas tinham diferença, assim, não muito grande, mas algumas diferenças que eram significativas. O senhor não acompanhava, o senhor ia lá fazer a medida. Se tivesse lá 20 metros, por exemplo, e o senhor media 15, o senhor colocava na planilha 15 metros. O que era que eu media. Eu colocava a minha medida. Aí era devolvido para eles. E o senhor fazia assinatura por essas medidas? Não. O senhor só entregava o Só relatório entregava. sem assinar? Todos eles eram entregues assim, como se fosse aleatório. Não tinha aquela data, aquele bairro, aquela rua. Eles faziam uma planilha, colocavam na tua mão, você media e devolvia para eles. No final da tarde, no final da semana, no final da quinzena, dependendo do montante, né? E eram muitas. Eram muitas. Alguns lugares nós constatamos que a gente foi fazer a medida, chegou lá, não tinha sinal de nada que foi feito. Existia isso? Eles mandavam a planilha para o senhor e o senhor chegava lá, tinha ou não tinha alguns lugares que era executado o serviço? Dava o endereço, a rua, o número da casa que foi constatado, porque é assim que se fazia esse relatório. Era o endereço e o número da casa de frente, o senhor constatava em todos tinham feito o trabalho ou alguns não tinham? Alguns não eram executados, então a gente colocava lá, não executado. Outros não existentes, significava que não existia no endereço. Poucos, mas existia sim. Tá, o senhor chegava lá e eles davam um relatório para o senhor de que alguns lugares foi feito o remendo, o conserto, mas não tinha feito ainda a parte de tampar o buraco, a parte do asfalto. Porque a solicitação do asfalto era gerada pela ordem de serviço do encanador, do encanamento, do departamento que faz o conserto. Aí gerava esse relatório, ficava em aberto, então a gente ia lá, via que se tinha feito o conserto no encanamento, tinha sanado o problema, aí ficava aberto o buraco. Aí a gente ia lá, via, olha, esse buraco não foi tapado. Aí então colocava aqui, não executado. Quando não tinha o endereço, mas não tinha o buraco, a gente colocava não existente. E era assim, mas existia o endereço para a gente correr. Mas aí você media onde foi feita ali a abertura, chegava a medir, mesmo que não tivesse consertado, chegava a medir ou não? Não chegava. Aí não media porque não foi executado o serviço. Porque geralmente eles recortavam para fazer a medida certa, né? Se eu colocasse a medida no buraco, depois quando eles fossem recortar e corrigir, ia dar divergência. Às vezes não tinha o recorte também, nós constatamos que ultimamente não estava fazendo recorte. Hoje nós estamos vendo aí que tem feito, pelo menos nessa parte tem acompanhado, está recortando, porque antes às vezes eles faziam o trabalho sem um recorte também. Às vezes maquiava também, foi constatado na perícia que foi maquiado esses buracos. Bom, eu vou passar para os vereadores também fazer algumas perguntas, tá?
Depois Sr. eu Daniel, volto a fazer. O senhor é servidor de carreira ou não? Estatutário. Estatutário. Em algum momento, o senhor teve alguma pressão de alguém durante esse período de medição para fazer ou não medição ali? Não, de forma Nunca alguma. teve nenhum tipo de pressão. Uma outra pergunta. Essa conferência que o senhor fazia era por amostragem ou ia em todos os locais onde tiveram reparos? Como não era só eu, então o que eles me designavam, eu Era ia. uma parte. Era uma parte. Uma parte. Eles me davam a planilha, ó, você vai tal bairro, tal bairro, tal bairro. Mas todos os reparos, então, tinha alguém que aferia. Não era por amostragem, então? Não, eles tinham da empresa contratada a relação. Sim. O nosso servidor lá emitia essa planilha Para de cada acordo um. com o que eles mandavam. Para entendeu? cada um fazia uma Pra cada região. um fazer. Assim. Então, mas a pergunta que eu faço, vocês faziam, eu sei que o senhor não ia em todos, né? Dividia para algumas pessoas. Mas vocês, somando, todo mundo, fazia esse serviço em todos ou era por amostragem? Pois, por mim, eu posso responder. Eu Aham. fazia todos os que Todos. me eram designados. Tá. Todos. Agora, os outros eu não sei. Alguma vez, o Paulo acabou de falar dessa questão da maquiagem, alguma vez o senhor reparou serviço feito, por exemplo, o reparo poderia ser feito ali em 1 metro, 80 centímetros, eles fazem mais jogando o reparo em cima do asfalto, mas só uma maquiada mesmo, o buraco não existia ali, ou não, sempre havia essa disposição do buraco? Só teve uma vez que até o Paulo acompanhou lá, que é o da Rua Manaus, para frente da São Francisco, que era um buraco não muito grande e acabou se tornando bem maior, né? Foi recapado bem maior, uma parte maior. Mas isso já faz tempo que já estava sendo foi um caso isolado. Foi um caso isolado. Até o Paulo foi verificar isso. Isso, Nelson. Daniel, desculpa. O senhor disse que existia na planilha a possibilidade de colocar não executado e não existente, né? Um serviço que não foi executado ou não foi existente. Aí o senhor disse que não assinava a planilha, é isso? Não, porque a gente eu estava prestando um serviço por competência, não por ser designado naquele cargo. Então, eu fazia a conferência, pegava a planilha, escrevia a medida, escrevia o não existente ou não executado e devolvia para ele. Ou um endereço, por exemplo, que era repetido. Então, eu colocava lá, repetido. Certo. Então, tudo isso daí era escrito com lápis e com caneta e era devolvido para eles. E o senhor tem ideia, né, da porcentagem entre os locais, os endereços que o senhor foi fazer a medição e que havia discordância no que estava na planilha e o que o senhor mediu? Assim, 10%, 20%, ou era muito irrisório, ou 50%? Ou não existente? Não tem, porque foram muitos. Faz muito tempo que eu fiquei fazendo isso, muito tempo. Mas, assim, numa planilha, assim, às vezes tinha um, às vezes tinha dois, às vezes na outra não numa tinha planilha nenhum. De quanto? De 20, de 20 30? 30 endereços. Certo. Porque uma coisa que a gente percebeu, né, é que, de fato, numa mostra que nós fizemos, né, que o vereador, eu participei de uma vistoria com o vereador, né, e numa mostra nós encontramos muito, né, uma pequena amostra. Nós estamos no Planalto Verde, né? Então nós pegamos aquela região do Planalto Verde, né, então a gente e no Geraldo de Carvalho, foi né? 2,20 metros, né? Uma moto, só para a gente relembrar, uma moto do trabalho que nós fomos, que ela verificou, 2,20 metros que foram executados, na planilha estavam pagando 20 metros. Isso aí aconteceu de você chegar a uma diferença grande, você marcar a quantidade certa, Um ou outro, que sim. estava lá, a quantidade que realmente era executada e mandar para eles. Um ou outro tinha essa diferença, assim, diferença grande, sim. Porque eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte: agora, né, que
Tá tendo depois de todo o escândalo, de tudo que veio à tona, né? E a chegada do Afonso, assim como outros secretários também na administração, eles perceberam que não havia uma medição dos serviços executados. A prefeitura pagava, mas não tinha uma conferência se aquele serviço de fato tinha sido executado. Hoje, eles estão usando o expediente da fotografia. Então, eles estão documentando com a fotografia para poder atestar que um dos instrumentos é atestar através da fotografia. E pelo que a gente fez constatou numa pequena amostra, né, é que, de fato, a prefeitura estava pagando a mais pelo serviço. Então, o nosso questionamento, até acho que dentro da linha aí que o Maraca colocou também, que, de repente, será que essa planilha já não era aqueles que eram corretos, né? Então, dos 25, se tira um, então a porcentagem é muito pequena, perto do que a gente percebeu, né? E será que essa planilha ela não era direcionada à amostragem, uma amostragem mais perto da realidade, né? Ou era a planilha completa de todos os serviços executados? O senhor acha que era a planilha completa com todos os serviços executados, ou era uma pequena amostra que poderia estar direcionada para dar mais ok do que incorreto? Olha, um engenheiro trabalhava com o seguinte pressuposto, ele falava, vá conferir. Outro engenheiro, que às vezes substituía, no caso, ele já trabalhava assim, ó, esse aqui tem que conferir para pagar. Então, algumas você ia fiscalizar, outras você conferia para pagar. No último ano, agora, a gente estava conferindo, para pagar. Então, ó, vai pagar essa planilha depois que a gente conferia. Então, antes era mais para fiscalizar mesmo, entendeu? Aqui. É muito importante você passar para a gente quem que era a pessoa responsável. Você levava todas essas medições. Quem era a pessoa? Uma pessoa, duas, três? Ou tinha uma pessoa que você levava essas medições? Então, teve um engenheiro, Luiz Fernando, que foi a maior parte do tempo responsável. Depois teve o Tarant, e ultimamente a gente entregava para esse engenheiro e ele passava para o, como é que ele chama? Emilson? Não, aquele rapaz que fica lá. O Igor? Aquele lá que emite a planilha, Aleixo. Esqueci o nome do rapaz. Ele que emitia, eles devolviam para ele, entendeu? Para ele poder mandar para Mataraia, para a empresa contratada. Então, você pode informar depois o nome dele para nós? Você levanta o nome dele. José Fernando. José Fernando. Ah, Ele trabalha lá no DAEP também. Ele que ordenava essas planilhas, passava para ele e ele... tirava, mas com a ordem dos engenheiros, né? Tira a planilha. E na época do senhor Emilson, qual o seu relacionamento com o senhor Emilson? A mesma Ele era coisa. gerente. Ele fazia a planilha também, passava para a gente fazer a conferência para ir executar. Tanto que também ele fazia isso também. Eu, às vezes, media e passava também para o senhor Emilson. O vereador tem alguma pergunta, André? Tá. Seu Daniel, hoje o senhor continua nessa função lá? Então, eu estou afastado do serviço, né, esse ano, né? Mas até então eu estava lá, até o último dia que eu trabalhei eu estava lá. O senhor se afastou quando? Em março. Março, então ainda nessa administração o senhor continua. O senhor disse aqui a quem se reportava antes, né? E o senhor notou uma diferença na qualidade desses serviços prestados de uns tempos para cá, mudança na qualidade, ou é o mesmo tipo de serviço? Vertiginosamente, melhorou 100%. Tem uma diferença aí. 100%. Então tá bom, obrigado. Caso de diferença grande assim, o senhor chegou a tomar alguma providência, comunicar lá ao seu superior que algum endereço que você foi estaria com uma diferença muito grande, chegou a comunicar? Toda a diferença era comunicada, até porque a gente instruía na planilha, né? Tá, chegar a falar pessoalmente, olha, isso aqui tá, porque às vezes a planilha se passava para ele, lá ela, mas assim, chegar e falar com
o seu Esses é o- superior? A gente não tem na mente o endereço certo, que era muitos. Era muitos, mas chegou a falar para a pessoa que tinha endereço que Tinha estava divergência. divergências, né? Tá bom, tá? Alguma pergunta mais, senhor Daniel? Para mim, tudo bem, tá? Vereadora. Convido agora o senhor Alexandre Aleixo. Tá bom, tá. Senhor Alexandre Aleixo, o senhor está convidado hoje para estar respondendo os questionamentos sobre a medição do tapa-buraco. Por ocasião dessa CPI, que Vossa Senhoria está sendo ouvido, na qualidade de testemunha, advirto que tem o compromisso de falar a verdade, sob pena de cometimento de crime de falso testemunho, ficando assegurado a garantia de constitucional do não auto incriminação do senhor. Incriminação do senhor. O senhor se compromete? Comprometo. Que conste em ata. O senhor pode passar a qualificação do senhor, a função do senhor lá no DAERP? Eu sou encanador de rede e fui para engenharia na época que saiu a respeito do seu processo dos buracos, dos 20 e poucos buracos, foi quando eu entrei na seção de engenharia. Foi a partir desse momento, desse processo. Depois da denúncia, e Isso. passaram o senhor para engenharia. Isso, para medição. Tá bom. Que mês que o senhor passou para engenharia, que ano? Mais ou menos em março, entre março e abril, se eu não me engano, de 2014. Então, senhor, para mim entender, o senhor era encanador e passou a fazer essas medidas, designaram o senhor, passaram para a função de fazer essas medidas. Isso. Aí, o senhor, quando terminou, que a gente iniciou essa fiscalização desse trabalho, eles voltaram o senhor para a engenharia, né? Isso. Eu estava na seção de vazamento de água e quando teve a denúncia me passaram para a engenharia para ajudar na fiscalização dos buracos, nas medições. O senhor pode Do asfalto. passar isso? O senhor pode passar para a gente como eram feitos esse trabalho pelo senhor? Como é que o senhor recebia essa planilha de serviço? Como é que era feito o trabalho? Quantas visitas de medições o senhor fazia por dia? Você poderia passar para a gente? Mais ou menos uns 40 endereços, 30, Diária. 35 diário. E como que era feito esse trabalho do senhor? Me passava o nome da rua, o número da casa, eu ia lá ver se tinha o buraco. E o que foi instruído, que o buraco já estaria recortado e a massa asfáltica tinha que estar escura, né? Não da cor do asfalto velho que tivesse lá. E como que o senhor chegava lá e verificava esse trabalho? Estava assim, realmente como tinha que estar, escuro, recortado? Era para medir só os buracos recortados, os que não tivesse recortados não era para medir. Pedia para não medir os buracos Isso, o senhor recortados? Emilson que designou esse tipo de serviço. Importante. O senhor usava carro da empresa ou carro do DAERP? Na Da empresa, motocicleta tá? da empresa. Do Do DAERP. DAERP? Isso. Veículo oficial. Era veículo oficial, sim. Passar a pergunta para o Daniel. Os buracos recortados, a orientação era para que se medisse, né? E os não recortados não era para medir. Correto. Né? E você tem conhecimento como era feita essa medição? Já vinha do buraco sem... porque o Daniel disse que alguns vêm na planilha e vocês conferem, alguns não vêm nada e vocês têm que medir. Essa orientação de não medir os buracos que são irregulares, que são sinuosos, né? E a planilha voltava sem medida alguma. Voltava sem medida e falando... E colocava lá, não executado, não tinha massa asfáltica, ou Ok. punha lá que era um possível desgaste, né?
que jogava massa asfáltica em cima de algum buraco de desgaste de água de chuva, alguma coisa parecida. Tá certo. E não havendo a medida do buraco que era irregular, ia para lá a medida. Talvez você não vai saber responder, mas também se pagava por esse buraco ou não? Vocês não mediam, mas colocavam observação. Colocava observação e, na maioria das vezes, como foi citado, eu falava pessoalmente com o encarregado do... Numa média, a gente sabe que hoje está sendo, a gente acompanha, a gente vai nas ruas ver os buracos, sabe que está sendo feito muito bem feito, inclusive os recortes, né? Até para que haja ali a boa calafetação do asfalto novo para o asfalto velho, né? Eram muitos buracos que não eram recortados? Uma boa parte. Entre 10, você acredita que quantos não eram recortados? Uma média. Acredito eu, não me recordo muito, mas uns 3 buracos, acho que não era recortado. 30%, tá certo. Olha só isso. Acredito eu. Porque quando tinha algum desgaste igual desse tipo de água de chuva, algum buraco que tivesse no asfalto, aí ela jogava essa massa asfáltica, uma que já ficava irregular, né? O asfalto. Eu não tinha nem como medir, porque fazia tipo um mapeamento no chão, né? Ficava muito irregular. Então já não media por esse motivo. Uma que eu não tenho esse conhecimento também para medir esse buraco tão irregular assim, né? Então não tinha uma ordem de serviço, ou havia uma ordem de serviço e eles fizeram de forma irregular? Porque para fazer o recorte, né, foi uma ordem de serviço para corrigir um problema de encanamento. Então, se havia um desnível ou algum buraco, vamos dizer, pela água, por poça d'água, para falar bem no português, né? Se tivesse um buraco ali na rua, por poça d'água, eles jogavam a massa asfáltica e ficava irregular. Então, não foi feito um serviço de encanamento. Foi feito um tapa-buraco como a infraestrutura poderia fazer, ou faz. É isso mesmo que eu estou entendendo ou não? Quando eu entrei para fazer as medições, eu lembro que eram feitos esse tipo de serviço. E tapa-buraco independente do serviço da ERP? Porque teve uma época lá, não era na época que eu entrei, mas falava que o da ERP também fazia o serviço junto com a infraestrutura, se eu não me engano. E não sei se fazia, se depois quem que pedia para fazer. Aí fazendo de forma irregular, sem o recorte, era um trabalho executado, mas que não seria pago pela prefeitura? É isso? Não entendi a pergunta, desculpa. Não tendo recorte, certo, né, você desconsiderava, você colocava isso como não executado, né? Então, poderia ser que a empresa executou, gastou o material, gastou o trabalho dela e não seria remunerado por esse trabalho. Aí eu já não sei te falar se ela seria ou não remunerada, né? Você não sabe dizer. E se fosse... Na sua planilha, você coloca como não existente. Sim. Uma que eu não tenho conhecimento também para fazer as medidas de buraco, igual eu te falei, irregular, né? Uhum. Então, né, nesse trabalho, vereadora, esse trabalho foi constatado também? Alô? Tá. Nesse trabalho parece que não foi constatado, foi constatado também desvio de função, né? Que era a infraestrutura fazer serviço do DAERP. Isso é totalmente irregular. Não pode ser uma secretaria fazer o serviço de outra. E eles fizeram isso. Isso havia foi até o que isso aí. Eu ouvi falar. Mas certeza, constatando, tá? Isso aí já é uma coisa que também parece que está nos laudos que a gente também. não tem acesso a documentos, igual na minha função, por exemplo, eu não tenho acesso a nenhum tipo de documento oficial, se a empresa está recebendo, se não estava, se era da prefeitura, se não era. Paulo, posso? Sim, vereador Maraca. Eu não perguntei isso para o Daniel, mas uma pergunta que poderia ter sido feita para ele também. Vocês destacados para fazer essa função, têm algum tipo de gratificação? Não, nenhuma. Então, vocês só mudavam... Só mudava o meu serviço a ser executado. Entendi. A função só modificava. E isso era feito através... Chegava a ser publicado em Diário Oficial ou não? Era o superintendente que destacava, olha... No máximo, a troca de sessão. Entendi. Acho que deve ser só interno, se eu não me engano. Tá bom. Obrigado. É isso. Tinha mais carro que fazia esse trabalho? Mais escala que fazia esse trabalho?
Como assim? Outros funcionários, outra equipe que fazia? Quando eu comecei lá na engenharia, era eu, Daniel, não lembro se mais gente fazia, eu lembro que o Sr. Emilson também fazia algumas medições. E Não essas sei se eram medições, quantas fazia, como fazia também. essas medições você levava para o Sr. Emilson ou tinha Levava outra para o Sr. Emilson. na mão dele? E às vezes também comunicava o Luiz Fernando, como o Sr. Daniel falou. Tá. Quando tinha algumas medidas irregular, você comunicava a ele que estava irregular, assim, muito, medida de diferença muito grande, ou só passava... Não falava, comunicava verbalmente também. Além de escrever, comunicava. Para eles que a medida estava... que alguma coisa, falava alguma coisa ou só ouvia? Eles falavam que iam ver, que ia verificar, ia ver se tinha solicitação, que na relação de endereço, no meu, por exemplo, não vinha número de solicitação, a data que foi executado, só vinha o endereço e o número da casa, e o bairro, às vezes. Você também não assinava nada com responsabilidade sobre aquela medida que você fazia, um relatório assim, só Eu não entregava? sei se na planilha lá, às vezes tinha um nome, que às vezes deixava o serviço lá separado, às vezes a pessoa não estava presente, né? Mas deixava lá na mesa dela, às vezes tinha um nome lá escrito à mão. Agora, algum documento, se eu assinava, eu não me recordo não, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai constar em ato que a gente vai fazer um pedido para o DAERP, de que o DAERP poderia a gente conseguir esses relatórios de vocês, que vocês faziam essas medidas para constatar. Nome? Passa para ele, para ver se era esse modelo mais ou menos de... Era esse modelo que o senhor recebia, assim, mais ou menos? Não vinha com esses nomes aqui de cima e nem a data que foi executado. Só o nome da rua mesmo, o número e o bairro. Só o endereço, assim, não vinha completo, assim, né? Eu me recordo que... Não vou te falar Caminharam de o todo, ofício mas da ERP para ele o que passar eu- essa relação, tá? uma boa parte do que eu recebi era sem É, medida. cópia do relatório. Exatamente. Seria ter, se você quiser passar nome já aí no relatório do pedido, seu Danilo. Tinha lacuna, teve muitas vezes foi feita essa planilha manual também, né? Só que eu não colocava a metragem quadrada, eu colocava a medida que eu encontrava no local. E não arredondava também as medidas. Aleixo, o DAEP, mesmo depois desses problemas todos, nunca criou um cargo para uma pessoa realizar esse tipo de medição. Não tem um cargo criado para isso. Uma função. No meu então. conhecimento, não. Tá. Mas não vinha, igual aqui tem número de solicitação, né? Essa já é da... Aí não vinha. E nem com a metragem quadrada, daí não vinha também não. Essa relação aí da Mataraia. Aí depois vinha deles, Tinha que ter acesso nessas medições deles aí, viu? Importante para que eles usavam, Importante, já tá constando em ata para fazer esse pedido. Então, vocês têm lembrança, qual de vocês que foram medir lá na rua São José, 3070, tem alguma lembrança que o senhor tem? De um lugar que era um remendo assim, que podia dar uns 4 metros, e parece que deu uns 20 a 30 metros, porque eles fizeram a rua toda, era em um canto, fizeram na rua toda. Isso foi uma denúncia que eu recebi de um morador lá, falou, olha, não precisava ter feito um recapeamento na rua toda, só tinha um lugar que foi feito o remendo, na rua São José, número 3070.
Isso aí, em julho de 2014, mais ou menos. Isso já foi um questionamento na época que eu já percebi algo falho, foi onde eu iniciei também, por isso, essa fiscalização que calhou nessa CPI. Você tem lembrança desse trabalho? O pessoal reclamou, disse que falaram com as pessoas que estavam executando, que não é você, seria a equipe da Mataraia. Quando se foi medir, alguém de vocês tiveram conhecimento lá com esse pessoal, que eles fizeram? Eu não me recordo muito bem desse endereço, igual poderia ter sido outras pessoas que foram medir, igual o Daniel, igual o Soemilson, não sei quem que foi lá, né? E a gente chega, igual no meu caso, eu chego lá com o endereço na mão e vejo lá se estava cortado, se estava pretinho lá o asfalto. Aí eu media aquele serviço, independente do tamanho. Sim, se estava regular, né, o buraco. Outra coisa que eles questionou aqui, foi pedido e eles deram uma resposta, de que era feito 3, 4 serviços numa rua. Quando dava-se um volume maior, nas medidas, por exemplo, aqueles que deu 2,20 metros, foram pagos 20 metros, eles apontaram vários endereços, várias medições, no único número, porque era assim, não, nós usamos esse número aqui, fizemos várias missões. Vocês em cada endereço é um número, cada casa... Isso acontecia muito também, assim, com frequência. Vou falar que muito não, mas com frequência, a gente ia num endereço e eu via, às vezes, 2 recortes, mas aí, como eu comecei na engenharia, não tinha sido instruído totalmente, a gente foi pegando o serviço com o tempo, né? Aí eu chegava e comunicava o superior e falava, ó, eu vi lá mais 2 medidas, foi feito agora, era para ter medido, não era. E muitas vezes quando fazia o serviço manual, marcava do lado lá, número tal, eu, por exemplo, particularmente, eu marcava, ó, número tal, tal medida, número tal, mesmo na mesma rua, e se me desse um endereço. Mas na sua mão só estava designado um endereço só, Isso. né? Era para você ir naquele endereço do tal, e ele tinha 2, 3 endereços do lado, que às vezes era o serviço que tinha feito, mas ele não sabia se quem tinha feito, se era o da ERP ou se era a infraestrutura tampando os buracos. Quando eu comecei, eu fui instruído, depois desses argumentos que eu também questionei o chefe a respeito disso, né? Ele pediu que era para medir e marcar aonde que eu estava medindo também, fora aquele endereço que ele me deu, né? Se era na mesma rua e com um número diferente. Tá bom, senhor Alexandre. Para mim, eu estou satisfeito. Tem alguma coisa para vocês? Paulo, será que o senhor Aleixo, o próprio senhor Daniel que já falou, eles teriam algumas pessoas que realizavam esse serviço antes desse período, antes da denúncia, até para a gente ouvir também, para saber como isso era feito antes, né? Pudesse apontar alguém antes, como que era feito esse trabalho que antes, você falou, né? que entrou a partir do momento que começou a dar o problema, te chamaram e tal. Você lembra o nome das pessoas que faziam antes isso? O que eu lembro que estava lá há mais tempo, de serviço de medições, eu não sei. Eu sei que quem estava de chefe já no momento era o seu Emilson, não sei nem se ele era chefe lá, como que ele estava no DAERP. E tinha o Luiz Fernando, né, que já estava lá, acho que até antes do Emilson, né. A medição você não sabe? Não sei quem fazia. Tá, obrigado. Só isso. A mim, o vereador tem pergunta? Tá bom, estou satisfeito. Obrigado, senhor Alexandre. Vou convidar agora o senhor Walter Vinícius Matos. Boa tarde, senhor Walter. Esse é o Walter, era o Alexandre. Não, mas ela falou Aleixo, Senhor Walter Vinícius, senhor convidado a responder aos questionamentos dessa CPI do tapa-buraco. Por ocasião dessa CPI, que a Vossa Senhoria está sendo ouvido, na qualidade de testemunha, advirto que tem o compromisso de falar a verdade sob pena de cometimento do crime de falso testemunho, ficando assegurado a garantia constitucional da não auto-incriminação do senhor. O senhor se compromete? Tá bom.
que conste em ata. O senhor pode falar a função que o senhor era designado, que o senhor fazia lá? Então, eu faço engenharia civil no Moura Lacerda. Eu faço engenharia civil no Moura Lacerda e aí surgiu essa vaga de estágio, né, na área, no setor público. Aí eu fiz a provinha, se não estou enganado, foi no Alfeu Gasparini, no começo da Dom Pedro, enfim. Aí eu comecei no DARP Centro, fiquei uma semana, depois me passaram para Pernambuco, né? Aí eu fiquei no setor de engenharia. Estagiário, é. A maior parte do tempo era medição de asfalto, né? Muitas vezes era o próprio senhor Daniel Lousada, que era o motorista, né? Uma vez ou outra aconteceu, raramente, do Luiz Fernando ficar de motorista. E aí geralmente eu media o asfalto, onde era recapeado, né? Calculava a área, né? Tipo, media os dois lados, mais ou menos, até que eram quadradinhos o serviço feito. Basicamente era isso. Como é que o senhor recebia essa ordem para ir fazer esse serviço? Basicamente igual os dois. Vinha os papéis, né? Tinha uns 30, 40 lugares. Aí a gente saía para medir. A gente mais ou menos pensava um roteiro assim, né? Tipo, ir num bairro, depois ir no outro, numa sequência, né? Para não ficar... ter um roteiro de trajeto. Uhum. O senhor ia com o carro do DAERP ou da empresa? Geralmente do DAERP. DAERP? DAERP mesmo. A empresa tinha carro, no DAERP tinha carro da empresa que prestava serviço, sim, de fiscalização, existia? Sim, que eu me recordo, muitas vezes a gente andou num Gol quadrado que tinha lá, acho que era 1.6. Que era da empresa Mataraia. Não, esse acho que era do DAERP. Do DAERP. O senhor tem recordação de algum carro da empresa que era prestado para o DAERP para fazer esse trabalho de fiscalização? Olha, eu não tenho muita certeza, mas talvez seja um Gol geração 5. Ele era prata. Esse carro eu vi uma vez ou outra só. Eu não sei se é isso. Senhor mas a Daniel, maioria massacrante era do DAERP, o carro. Um minutinho, por favor. Normal, Deixa eu falar com Existia 2 carros, um Gol que ficava na engenharia e uma EcoSport preta que ficava com um motorista da Mataraia que andava com o senhor Emilson, talvez com o Luiz Fernando também. Então era dividido, 2 carros, mas a maior parte do serviço era feito com o carro da Mataraia. Exatamente. Alexandre, por favor, o senhor pode responder para mim? Por favor, responde para nós deixar gravado aqui, constar em ata, tá? Confirmando, o veículo era uma EcoSport preta e ficava à disposição do Luiz Fernando e do senhor Emilson lá para andar, para ver os buracos, ver alguma reclamação de alguém. Eles que andavam nesse veículo, com o veículo da empresa e com o motorista da empresa. Obrigado, Alexandre. Você quer alguma pergunta para o... Você quer alguma pergunta, André? Alguma pergunta? Eu vou levar ele para o meu programa de estágio de advogado, eu vou levar ele. De quando a quando o senhor ficou no DAERP? Sr. Walter. Olha, eu entrei mais ou menos no meio do mês de março de 2013 e depois eu saí no dia 23 de agosto de 2013. Mais ou menos. Batendo. O senhor estava explicando, como o senhor pegava planilha também para fazer esse trabalho dos endereços, Sim, já vinha com as medidas da Mataraia ou não? Olha, que eu me recordo mais ou menos já vinha com a medida. Mas de qualquer forma, a gente sempre ia no local para verificar, né, tudo certinho. Eu mesmo, às vezes vinha aquele monte de endereço, né, eu separava tudo por bairro para depois fazer o planejamento do trajeto. Aí a gente ia lá e media. O senhor constatava algumas medidas diferentes dessa que o senhor já recebia do DAERP? De vez em quando aparecia. Mas, se eu não estou enganado, da Mataraia. Aí a gente do DAERP, né, ia lá e verificava. Ele colocava
a medida que estava sendo executado lá no chão, né? Isso, eu colocava que eu fazia. Eu media mais ou menos a medida dos lados e calculava a área. Tá, daí vocês entregavam para ele lá, depois vocês não Isso. tinham acesso a mais a esses documentos Não, que vocês faziam. depois de conferido, ia repassando, né? Ia chegando mais endereço para a gente verificar se condizia com o que estava lá da Mataraia. O seu serviço era o mesmo que o senhor Aleixo, o senhor Daniel fazia? A maior parte do tempo eu ficava na rua, né? Medindo o asfalto. Mas assim, às vezes eu lá na engenharia eu separava a nota, né? Ou às vezes digitava alguma coisa no computador também e tal, que eles pediam, mas assim, coisas normais assim de escritório. Às vezes eu ia em outro setor, bater um carimbo, pegar uma assinatura, uma coisa assim. Mas basicamente mais era separar as notas e medir junto com Nós comentamos aqui sobre o serviço que eles maquiavam. O senhor percebia isso aí? O serviço era feito, às vezes, uma maquiada assim em volta para aumentar as medidas, para aumentar os pagamentos. Você quer dizer um excesso? Um excesso, em volta, buraco assim, X, só que foi... Pode ter tido. Eu não lembro de todos, porque foi muita medição. No meu trabalho de fiscalização foi uma das maiores gravidades que eu vi. Sim. Foi o aumento de serviço que a gente percebeu. E sim. até a perícia, ela constatou que tinha esse trabalho de... Tá? Vocês têm mais alguma pergunta para o senhor Walter? Só tem? Pode falar. Walter, então você percebeu, né, em algumas medições que havia uma discrepância entre a medição e o que estava na planilha. Você percebeu que existia? Sim, às vezes uma ou outra acontecia de aparecer assim. E aí você colocava na planilha. Sim, a gente media certinho, colocava a medida na E planilha. passava para frente. Mesmo aí você... esquema, planilha, tinha o endereço, né, o bairro, a rua, o número da casa de referência, né, mais ou menos. Certo. Tá joia, obrigada. Então, acho que estou satisfeito aí com as respostas às perguntas. Obrigado, senhor Walter Vinícius de Matos, tá, pelo comparecimento. Algum vereador quer no comentário? Quer, vereadora? Bom, vocês foram, principalmente o Aleixo que colocou isso, que vocês foram designados, né? Você especificamente foi designado para fazer parte da equipe quando as denúncias começaram a surgir, né? A gente costuma dizer da Rádio Peão, né? Muitas vezes as denúncias chegam até o vereador ou chega até a mídia, porque começa a rodar, né, dentro da própria empresa, dentro da própria autarquia, os comentários. Vocês tinham notícia desses comentários, de que estava havendo fraude ou aumento das medições? Isso era um comentário lá dentro da empresa? Isso comentava-se bastante. Então, quando vocês foram designados, na verdade, já era até de conhecimento. Imagina. Tá joia, obrigada. Para mim, estou satisfeito, né? Após terem todos os esclarecimentos de vocês, a gente vou encaminhar isso aqui para o DAERP, que os pedidos que nós temos a fazer, dadas as informações do DAERP. De 2013, dezembro de 2013. Até mais ou menos junho de 2014. Até junho de 2014. O período que eles estavam fazendo essas medidas que a gente vai estar recebendo, tá? Vai ser um período que vai pegar 6 meses aí, Pega mais, né? Tinha 2 anos, 6 meses. Quanto nós tínhamos depois? A gente pode passar depois? Tá, fica para a gente posterior passar essas datas melhor para... A gente vai pegar até documentos que às vezes não vai servir, fica muito documento. Vamos pegar a data exata que a gente precisa, tá?
Então, eu agradeço, tá, a presença de vocês, tá, do vereador André Trindade, também da vereadora Glaucia Berenice, vereador Maraca, que participou com a gente até agora. Agradeço a presença de todos, o assessor do Maurício Gasparini também, do pessoal que está aqui da TV Câmara. Agradeço a todos por estar com nós compartilhando nessa reunião e agradeço a todos. Boa tarde. Declaro encerrado a presente sessão. Obrigado.